falar brevemente sobre a mesa de hoje. Estamos no terceiro Ercogel e, somando ações desse importante encontro pela geografia em Três Lagoas, o nosso projeto de extensão Conexões Eforgel está aqui presente. E, nesse propósito, nós buscamos dialogar entre conhecimentos, saberes e práticas, que engloba a geografia, com a interação entre pesquisadores, comunidades acadêmica e escolar, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, que estiveram tão presentes, né, no ensino remoto presencial, e permanecem conosco nas nossas atividades. Então, tudo isso é muito difícil, foi muito desafiador, está sendo desafiador, mas estamos aqui e contentes com essa retomada. Então, no tema de hoje, Conexões Eforgel, caminhos e possibilidades de pesquisa e atuação profissional em geografia, nós temos convidados muito especiais que já estão conosco, a professora mestra Silvânia Bersani e o professor Dr. Fernando Uman. Aqui eu quero convidar, então, para nos acompanhar aqui na mesa, a professora mestra Silvânia de Fátima Bersani. Bem-vinda. Marcos, o Fernando ele consegue só abrir um pouco a câmera, né? E, pessoal, eu aproveito para pedir permissão para vocês, né, que nós vamos gravar a parte da palestra, tá? Não do público, porque a proposta do projeto que nós temos de extensão também é disponibilizar o material, né? Então, para que vocês não fiquem receosos com a imagem, então o professor Fernando entra via Meet e a gente transmite a fala da palestra aqui na mesa. Tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Na parte das perguntas também, aí a gente encerra a gravação. Então, não vai ter problema de aparecer vocês, então podem ficar tranquilos com isso. E, se correr tudo bem, essa palestra vai ser disponibilizada depois para vocês nos nossos canais, que a gente vai estar divulgando. Então, vamos lá? O Fernando ele consegue nos acompanhar, então? Bom, a gente vai seguindo daqui, depois a gente consegue uma conexão com ele. Então, nós temos esses dois convidados, conforme anunciei, são dois geógrafos, a professora Silvânia, que está presencialmente aqui do nosso lado, e o professor Fernando Uman, que são dois geógrafos com formação e atuação distintas, e que hoje nos contarão por quais caminhos a geografia os levou. Previamente, né, a gente já combinou quem faria a primeira fala, então, quebrando um pouco as formalidades, né, Silvânia e Fernando, desde já recebam o nosso carinho e também o nosso agradecimento pelo aceite do convite. Um grande abraço a vocês dois. E, então, eu convido a professora Silvânia para fazer, então, a sua primeira fala, né? E, primeiro, eu vou apresentar brevemente, para deixar um pouquinho para ela contar no momento da sua exposição. Professora mestra Silvânia de Fátima Bersani. Possui graduação em Geografia, licenciatura pela UFMS, no campus de Três Lagoas. Foi bolsista PET, de 95 a 98. Tem mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui da UANA e um pouquinho aqui em Três Lagoas, no final, né? Especialista em Turismo e Hotelaria pelas Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMS. É funcionária pública da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, concursada como professora de Geografia na Secretaria de Educação, atuou na Secretaria da Assistência Social, entre outras pastas e funções. Professora na AEMS de 2000 até 2014, participa de clube de serviço, conselhos municipais, entre outras atividades que você nos contará. Atualmente é diretora de Políticas Públicas e Relações Institucionais da Secretaria de Governo da Prefeitura de Três Lagoas. Silvânia, obrigada por sua presença hoje aqui. E você tem um tempo, em torno de 20 minutos, e qualquer coisa eu lhe aviso, tá bom? Fique à vontade, fique muito à vontade, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos e a todas.
eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite da Valéria e agradecer também a coordenação deste evento, a coordenação do curso. Me sinto muito feliz e lisonjeada de estar aqui nesta noite, né? Voltar a esta casa, que foi a minha base e o alicerce da minha trajetória enquanto profissional. Agradecer ao Dr. Fernando também, que vai estar conosco nessa mesa redonda, com a mediação da Valéria. E eu falei assim para a Valéria, mas eu vou falar do quê, né? Aí ela falou assim, conta um pouco do que você viveu desde que você entrou no curso de Geografia e até onde você está hoje, e todos esses meandros que me levaram ao exercício da profissão que eu exerço hoje. E, para falar dessa trajetória, eu falei para a Valéria que eu não vou chorar, porque normalmente eu choro, né, quando eu vou contar do passado, mas eu prometo para vocês que eu vou ser meio durona hoje aqui. E também eu vou fazer meio que um romantismo. E quando a gente conta a história nossa, a gente costuma florear um pouco, para os outros ficar também, nossa, eu vou fazer isso para vocês também. Mas, na verdade, nenhuma trajetória é fácil, nada vem fácil, isso é tipo, né, folhetim, porque realmente tudo que a gente consegue, conquista, é com muita perseverança, com muito trabalho, com muita dedicação, e não ocorre de outra forma. Eu sou filha de produtores rurais que tiveram que mudar para a cidade com êxodo rural, de uma geada que aconteceu em 1975, em especial no noroeste do estado de São Paulo, e por não conseguir mais subsistir no campo, eles tiveram que vender a propriedade, e a partir daí eles vieram para a cidade. Meu pai foi ser servidor público municipal, minha mãe, ela cuidava dos filhos, eu sou a terceira filha de 4 irmãos, e de uma família extremamente humilde. Fiz todo o meu ensino fundamental e médio em escola pública do município, e eu vou contar de você. Aí, em meados de 1993, eu e a Valéria começamos a trabalhar juntos na Rádio Clube de Mirandópolis. E ela falava, e eu tinha uma voz de taquara rachada ridícula, não falava nada, fui para a secretaria, porque é verdade, ela tem, né, empolgação, fala, e eu tenho o quê? Ia lá. E foi nessa rádio que nós nos conhecemos e que a gente estava terminando o colegial e falava assim, para onde nós vamos, né? E aí nós decidimos que nós víamos prestar vestibular. E quando a gente decidiu que nós viríamos prestar vestibular, a gente não pensou que a gente ia enfrentar muitos desafios. O primeiro que eu enfrentei foi dentro da minha casa, porque a minha mãe falava assim, de jeito nenhum, você não vai, porque vocês estão loucas de sair daqui, né? Naquela época, era ainda uma coisa muito difícil para os pais deixarem, principalmente as filhas, saírem, apesar de a gente já estar... eu comecei a trabalhar com 13 anos, a Valéria nasceu trabalhando, né? Aí, é assim, ela não quer que eu conto, mas eu conto. E nós trabalhávamos já há muito tempo, então a gente tinha já um crescimento, uma emancipação, muito maior do que a gente verifica hoje nas adolescentes, né, e tudo mais. Mas os pais tiveram essa primeira resistência, mas como a gente era teimosa, gostava de fazer enfrentamento, acho que desde sempre, fomos lá. Viemos, prestamos vestibular, passamos, né, e ingressamos na licenciatura e bacharelado aqui na UFMS, viajávamos todos os dias até 1995, quando eu participei de um programa do processo de seleção do PET, e aí eu me mudei para Três Lagoas, porque a bolsa eu conseguia me manter aqui. E eu vivi a universidade, eu tive essa possibilidade de viver a universidade, de ter um contato maior com os professores, de estar aqui todos os dias, e de utilizar os meios e os recursos que existiam aqui naquela época, e era um momento onde que se estava entrando a internet nas nossas vidas, entrando os computadores, e isso possibilitou muito o nosso aprendizado, né, e o nosso crescimento pessoal e individual. Fazer parte do programa especial de treinamento do PET, não sei se tem alunos aqui hoje que são do PET. Tem alunos do PET?
Tem? Quem são do PET aí? 1, 2, 3. O PET, ele foi um grande impulsionador para o meu crescimento pessoal e, em especial, para a minha formação, porque foi lá que eu tive os primeiros contatos sobre pesquisa, sobre montagem de projetos, e aí eu me identifiquei muito com essa área, com a área de, tanto não só de montagem, desenvolvimento, o trabalho, né, com a coleta como que você transforma tudo aquilo através da metodologia no resultado final. Bom, enfim, deixa eu ir mais rápido, que a Valéria já está se mexendo aqui na cadeira. Mas aí, eu me formei em 1998, na licenciatura, no bacharelado. Nós nos formamos em 98, porque teve uma greve no período, e aí nossa formatura foi só em abril do ano de 1998. E eu tinha uma grande preocupação, né, para onde eu iria a partir daí. Acho que de todos, inclusive vocês, para onde eu vou depois daqui. Eu tinha comecei a fazer como aluna especial na Unesp, uma disciplina de geografia turística, porque é uma área que eu sempre gostei, mas eu não consegui entrar no mestrado, fiquei por 0,05, e me traumatizou muito esse processo seletivo da Unesp. Mas, assim, eu falei assim, a gente tem que lutar. E, através da professora Edma, que trabalhava em um projeto da Prefeitura Municipal, na área de assistência social, foi aí que eu comecei a possibilidade de uma carreira profissional. A professora Edma trabalhou junto com a assistência social na elaboração de um plano municipal de assistência social, e eu fui junto com ela, a convite dela, e eu conheci o pessoal da assistência social, e foi nesse momento aí que eu percebi o quão a geografia nos dá possibilidades. O quão o conteúdo que a geografia desenvolve em seus anos acadêmicos nos dá de base para que nós possamos aí navegar em diversas áreas. Eu nunca me imaginei o que eu iria fazer dentro de uma Secretaria de Assistência Social, até o momento em que eu vi que tudo aquilo que eu havia aprendido durante os 4 anos de universidade, eu poderia utilizar como teoria para desenvolver as ações ali naquele momento. Em 1998, iniciava-se no Brasil uma reestruturação da política de assistência social, onde havia uma inversão de valores, onde o assistencialismo estava deixando um pouco de lado, entrando realmente o viés de uma política pública, e foi aí que eu entendi o quanto de base eu tinha para poder contribuir para o desenvolvimento dessa política dentro do município de Três Lagoas. Ainda me sentia vulnerável, não tão segura para desenvolver, mas fui pouco a pouco tentando administrar as minhas inseguranças, enquanto tinha acabado de me formar, e poder estar ali contribuindo com o desenvolvimento da assistência social naquilo que me é pertinente. Me era pertinente. Aí vocês vão falar assim, mas como assim? Como assim? Na assistência social? O que tem a ver assistência social com a geografia? Tem tudo a ver. A assistência social é o reflexo das relações sociais que estão no espaço. Se assim o eu estou trabalhando com um público ali, do qual todas as relações já foram estabelecidas. Eu estou trabalhando com um público que eu tenho que pensar no desenvolvimento econômico e não social, que eu tenho que pensar na demografia, que eu tenho que pensar em uma série de situações que a geografia trata no cotidiano da sua base metodológica e teórica. E aí eu fui, bem devagarinho, entrando na seara da assistência social e podendo contribuir com a metodologia da geografia para o desenvolvimento das ações de assistência social, já que se era para construir uma política, que a gente já trouxesse métodos já pré-estabelecidos e entendimentos, né, da geografia para conseguir explicar o que a gente estava observando ali nas comunidades carentes do município de Três Lagoas. Em 2000, eu fui convidada a um processo seletivo das Faculdades Integradas de Três Lagoas para ingressar no curso de turismo, e foi outra oportunidade que eu tive
de colocar em prática o conhecimento adquirido durante o curso de geografia e o desenvolvimento fiel da profissão de geógrafa. Eu fiz o processo seletivo, passei e recebi um voto de confiança do coordenador, porque eu nunca tinha dado aula em lugar nenhum. Eu tinha feito o estágio obrigatório na sala de aulas do Estado, mas eu nunca tinha propriamente feito nada relacionado à didática ou à sala de aula, e foi minha primeira experiência. Eu ingressei nas Faculdades Integradas de Três Lagoas em 2000, já pegando turmas de 45 pessoas, e o que me deu base para ministrar a disciplina de Geografia Turística foi aquilo que eu vivenciei na metodologia da Geografia de Análise do Espaço, que eu transferi para a minha base de apresentação na sala de aula, e aí eu fiquei não só no curso de Geografia, como fui professora de outros cursos, por conta da metodologia científica, versei, e aí eu fui cada vez mais entendendo o quanto que a geografia me alicerçava no desenvolvimento das minhas atividades enquanto profissional. O inacreditável que o curso de turismo acabou, né, não tinha mais turma, e aí eu continuei exercendo o meu papel e exercendo a função de professora nas faculdades, mesmo em outros cursos, porque eu consegui ali introduzir o conhecimento da geografia nos outros cursos também. E na EMES eu fiquei até 2013, também fui subcoordenadora da pós-graduação, na especialização da EMES durante 2 anos. E durante esse período, eu tive também oportunidades de fazer parte, como a Valéria falou, de contribuir com conselhos municipais, com comissões municipais, onde nós onde nós discutíamos as situações relacionadas aí a desenvolvimento, né, das políticas públicas, algumas políticas públicas em específico, mais voltada para uma situação de desenvolvimento mesmo das políticas públicas. Por quê? A gente tinha uma Constituição recente, de 1988, e uma necessidade de, no meio público, a gente trabalhar toda essa situação, trazendo para uma realidade menor, que era o município de Três Lagoas. E assim, eu ressalto, foi fácil? Não. Foi uma grande transformação, né? E assim, eu sempre falo, quando a gente está na graduação, a gente entra de uma forma, sai de uma forma totalmente diferente, porque a gente se transforma ao longo do processo. Nós recebemos uma série de conhecimentos, uma série de informações que elas nos transformam enquanto profissional e em pessoal também. Eu mesmo, como eu falei anteriormente, eu vim de uma família humilde, de uma família de pequenos produtores rurais, que não tiveram nenhuma escolaridade, então eu tive um berço restrito de conhecimento, né? A minha graduação, então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita dificuldade com a comunicação, eu falava muitas palavras erradas, eu tive dificuldade no desenvolvimento de algumas disciplinas, e eu precisei me esforçar bastante, né? Eu tinha raiva de pegar as provas de português, eu ficava muito triste, porque ela vinha toda rabiscada de vermelho, e eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir avançar nisso aqui, né? E pegava algumas provas, e quando a gente tinha que fazer seminário, né, a gente treinava dentro do ônibus o seminário, e para entender, aprender aquilo que nós estávamos lendo e transferir para a realidade, e depois estar passando isso. Esses desafios transformadores que a gente vivencia na nossa graduação, eles alicerçam depois para que você lá busque o seu espaço no mercado de trabalho. Eu fui uma pessoa do improvável. Por que uma pessoa do improvável? Eu era uma recém-formanda em geografia, não tinha experiência e fui trabalhar em uma área totalmente diversa. Mas eu consegui fazer a transferência do meu conhecimento, das minhas informações e auxiliar esse processo da assistência social, como depois foi de outras políticas públicas.
e como foi para os meus alunos também. E eu sempre falo aos meus alunos, busquem essa transformação na graduação, na pós-graduação, para você fazer a diferença no mercado de trabalho. Não há limites quando você tem o conhecimento e quando você está aberto para novos conhecimentos. Não se engessar, buscar conhecer, buscar se transformar, vai direcionar o que você é e o que você será enquanto profissional no mercado de trabalho. Eu demorei um pouco para fazer o mestrado, porque meio que eu fiquei meio traumatizada com o processo seletivo da Unesp, e aí depois surgiu a oportunidade de nós estarmos participando do processo seletivo em Aquidauana. Eu sabia que era um desafio pela questão da logística, pela questão profissional, que eu trabalhava 3 períodos, 2 períodos na prefeitura e 1 período na faculdade, tinha a carga horária de 20 horas semanais, mais o sábado, e eu sabia o quanto que isso seria difícil, não abrir mão disso, né, para eu poder estar galgando mais esse espaço. E também já era casada, e aí a sobrecarga para as mulheres aqui sabem bem como que é essa loucura aí de trabalhar 3 períodos e estudar também. Mas tudo correu bem, com muito esforço, muita dedicação, que é o que eu falei sempre, eu sempre falo, né? Às vezes a gente passa uma imagem romântica do processo do nosso processo de crescimento, de formação, né? Mas ela não é romântica quando você pensa a prática disso, porque a gente só sabe as noites que não dormiu, os ônibus que quebraram, e todos os atrasos que ocorreram, e todas as vezes que a gente teve que ficar se beliscando dentro da sala de aula para poder se manter acordado de uma noite inteira que você viajou e você não tinha uma segunda opção para essa situação, para essa realidade. Então, eu costumo dizer que a gente renasce das diversidades para, na verdade, a gente buscar o mercado de trabalho. Em 2008, eu prestei o concurso da Prefeitura Municipal, passei, fiquei em 5º lugar, fui chamada e eu adormeci o meu cargo, porque eu fui chamada para um cargo comissionado, e aí eu sou professora concursada da educação, como a Valéria falou, curso de geografia, tenho minha vaga pura, não sei se vocês conhecem o que é isso, né? Eu tenho ali minha carga horária completa aqui na escola da Vila Piloto, mas tem outro professor me substituindo para eu desenvolver uma função comissionada dentro do município. E aí, por uma questão já de bastante cansaço também, mas não querendo deixar, eu deixei a sala de aula em 2014 e ingressei na comissão própria de avaliação das Faculdades Integradas de Três Lagoas, que fazem um acompanhamento do MEC, né? Todas as análises e visitas do MEC, todas as avaliações da faculdade perpassam por essa comissão, e eu já estou aí há 3 anos nessa comissão. Me sinto bastante feliz de estar participando, também tenho contato com os outros cursos, com as outras bases curriculares, e aprendo muito com tudo isso, e cada vez acho mais a geografia tão completa, né? E, assim, toda a teoria da geografia, toda a metodologia que se apresenta para que a gente consiga entender as relações sociais e tudo mais ligadas a ela, a geografia tem um viés muito bom e possibilita uma bagagem muito boa para nós profissionais. O magistério superior foi onde eu me encontrei enquanto profissional, foi lá que eu pude, de certa forma, como eu falei, estar atuando, propriamente dito, e utilizando a metodologia da geografia para o ensino. Então, foi onde eu mais vivenciei isso. A administração pública possibilita também que eu tenha um conhecimento e um acesso às relações sociais complexas e ao resultado disso, né, no dia a dia e no nosso espaço, aí, na nossa cidade. E a gente tem que estar sempre em constante processo de estudo e aberto ao processo de aprendizagem em todos os momentos. E nós tivemos um grande desafio, acho que todos, né, na música,
ele disse, né, que a gente viveu um período pandêmico onde nós tivemos que se reinventar, e profissionalmente nós todos tivemos uma tarefa assim fantástica de se reinventar, né? Igual eu e a Valéria, a gente estava conversando, né? De como a gente se adaptou em todo esse meandro de ausências e de uma falta daquilo que a gente mais preza, que é o contato, né? O contato do toque, o contato de estar, para a questão de você conseguir dar continuidade a tudo aquilo que é tua responsabilidade. No meu caso, enquanto gestão pública, enquanto funcionária pública, eu não pude me afastar, porque o setor que eu trabalho na prefeitura é um setor que não me deixa afastar. A gente fazia, às vezes, uma carga horária mais reduzida, mas nós tínhamos que necessariamente estar presentes para algumas ações que a gente precisava desenvolver e até para dar suporte às outras secretarias finalísticas que precisavam aí das normas, das regras e de uma série de atos normativos que precisaram ser instaurados para que a gente pudesse ter aí, passar pela pandemia. E o pós-pandemia é algo que hoje a gente vivencia, que foi falado aqui também durante a apresentação cultural, que nos traz uma inquietação, né? Para onde nós vamos depois daqui? Não é isso? Porque, assim, foram tantos questionamentos que nós fizemos durante o período pandêmico, foram tantos rearranjos individuais, pessoais, familiares, profissionais que nós tivemos, foram tantas perdas, né, que agora a gente está num processo de buscar para onde nós vamos e de que forma nós vamos, e a única certeza que a gente tem é que a gente vai passar aí por um processo ainda de uma longa transformação, até a gente conseguir aí sair, né, desse complexo que a gente entrou no período pandêmico. Aí vocês vão falar assim, mas como que você foi entrando nesses espaços, né? Como que a gente entra nesses espaços? Porque hoje eu sempre falo, principalmente quando eu trabalho com os conselhos, que nós temos uma trajetória histórica de não nos colocarmos à participação. A gente, às vezes, tem um contexto de cobrar, mas, ao mesmo tempo, de se esquivar um pouco de estar presente em instâncias onde a gente tem voz, onde a gente tem possibilidade de diálogo, de discussão, né? E como essa inquietação sempre esteve em mim, que eu questionava muito as coisas, eu fui buscando participar. Buscando participar, às vezes como ouvinte, às vezes dando algum palpite, às vezes apresentando alguma solução a partir do conhecimento que eu tinha. E isso possibilitou que eu pudesse participar de vários espaços. E esses espaços, eles foram abrindo portas para que eu pudesse atuar e estar no mercado de trabalho dentro de um município de quase 150 mil habitantes, né? 123 mil habitantes aí pelo IBGE, mas a gente tem uma flutuante grande. E foi isso, estar à disposição para participar, né? A possibilidade todos têm, é onde você se coloca. Eu fui me colocando, eu fui prestando, me dando, muitas vezes enquanto voluntária, às vezes para atingir o objetivo de estar participando ali desses espaços. E por trabalhar durante 15 anos diretamente na área de assistência social, eu pude também trabalhar com entidades, né? E essas entidades me possibilitaram outro viés de conhecimento que eu não tinha da realidade e que apenas me fortaleceu enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, tudo isso é uma grande escala de possibilidades que nós, enquanto professores de geografia ou geógrafos, temos aí diante de um mercado de trabalho
que ele espera de profissionais que sejam capacitados e qualificados para ingressar. E a geografia, ela possibilita muito isso, né? Às vezes quando eu estava na graduação, eu não sentia isso, mas depois que eu fui para o mercado de trabalho, eu consegui acalmar meu coração, porque eu vi o tanto que a gente pode e a gente tem possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Bom, acho que era isso. Desculpe se me delonguei, desculpe se fui romântica em alguns momentos, mas é isso. Sou extremamente feliz e grata pelo que eu me tornei a partir da geografia. Se me perguntassem hoje, você faria outro curso? Não faria. Me sinto feliz e realizada com a possibilidade de entender a vida, como ela é, através e pelo olhar da geografia. Obrigada, professora Silvânia, por sua fala, suas contribuições aí, contando da sua trajetória, me entregando em alguns momentos, mas tudo bem, faz parte. Só vou fazer mais um parênteses aqui, se eu também estou na geografia, essa amizade também é por conta disso. A gente veio junto, foi uma escolha junto, e é muito importante hoje esse momento aqui. Obrigada mesmo de coração. Então, mais uma vez, obrigada. E vocês vão guardando aí as questões, né, que no finalzinho da fala do professor Fernando, a gente abre aquela rodada de perguntas. Então, vamos ao nosso segundo convidado, professor Fernando. Ele vai aparecer ali no telão. Marcos, Jefferson, preciso de um apoio. Ah, Fernando, tudo bom? A gente está quebrando o protocolo, né, gente? Vários momentos. Tem como aumentar a projeção do Fernando? Eu preciso fechar algo aqui? Fernando, eu vou te apresentando, enquanto o Jefferson e o Marcos vão vendo ali a melhor forma de que todos possam te ver no telão, tá bom? Professor Dr. Fernando Ullmann Soares, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, no campus de Rio Verde. Doutor em Geografia pela UFG, mestre em Geoprocessamento na Universidade Federal de Santa Maria, licenciado em Geografia, licenciatura plena. Coordenador do Laboratório de Inteligência Geográfica, integrante do Grupo de Estudos Espaço, Sujeito e Existência, IESA, Laboter Dona Alzira, ocupante de cadeira número 40 do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Ellis para os povos do Cerrado, atua nas áreas de Geografia da População, Planejamento Territorial Urbano e Rural, Políticas Públicas, Sistemas de Informação Geográfica, SIG, e Geoprocessamento. Professor Fernando, agora maior. Gratidão por sua participação, mesmo de modo virtual, já conectado conosco desde o início. Você tem um tempo aí de 20 minutos e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. Fique à vontade, tá? E qualquer coisa, nós lhe chamamos. Muito obrigado. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês. E, em nome da Valéria, que nos conhecemos já alegria estar com vocês, Valéria, e receber o convite para conversar com o pessoal essa noite.
né, rural-urbano, enfim, em virtude das dificuldades de cunho geográfico, no momento em que nós precisamos pedir novamente por uma democracia no Brasil. Então, isso é triste para nós geógrafos, que trabalhamos com uma multidisciplinaridade e entendemos um pouco, né, de cada uma das áreas para tentar fechar os nossos pensamentos e os nossos raciocínios. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, tá? A apresentação breve, para que depois a gente possa dialogar um pouco sobre algumas das questões. E, nesse sentido, vamos ver se deu certo aí. E, nesse sentido, começo com uma pergunta, né, que todos nós já escutamos alguma vez na vida. Todos nós já fomos questionados sobre o que é, né, o ser o professor e se efetivamente você só dá aula, né? E esse só que muitas vezes soa como pejorativo, esse só que muitas vezes chega a magoar diante de tanta dedicação e de tanto empenho que nós temos na carreira do ser professor, que é uma carreira de entrega, não só de conhecimento, não só de tempo, mas, sobretudo, né, uma entrega pessoal de vida em relação a uma profissão e em relação ao outro, para o crescimento do outro. Então, quando aparece essa pergunta, né, você só dá aula, tem um estudo que eu estou desenvolvendo e que vou apresentar para vocês aqui em primeira mão, e aproveito também, né, acredito que o Adalto esteja aí conosco na plateia, o Adalto que foi meu amigo, ele e o Danilo, e são meus amigos de doutorado, e eles sabem das várias invenções, né, e das várias propostas que nós trazemos. E essa é uma nova, em cima dessa questão da nossa docência. Porque quando dizem que a gente só dá aula, nós recorremos principalmente dentro de uma universidade, dentro de uma instituição de ensino superior, eu, no caso, dentro do Instituto Federal, nós recorremos ao famoso tripé do ensino, pesquisa e extensão, e que cada um desses vértices aí, eles têm inúmeras atuações e inúmeros tipos de atividades a serem desenvolvidos em prol dos alunos, né? Em prol daqueles que esperam e aguardam de nós essa entrega pessoal e profissional. Então, esse tripé fundamenta já essa resposta de que não, nós não só damos aula, nós não só ensinamos, nós fazemos pesquisa, nós orientamos, nós estamos em contato com a comunidade, com os nossos projetos extensionistas, e mesmo em relação ao só dar aula ou só participar do ensino, nós também preparamos nossas aulas, nós preparamos as nossas palestras, né? Nós dedicamos um tempo todo para que isso seja desenvolvido. Mas não para por aí, porque só dar aula significa que existe uma dedicação aos alunos, mas existe também uma dedicação à instituição da qual nós participamos, né? Existe uma dedicação no que diz respeito à administração ou à gestão, então vários de nós se tornam diretores, se tornam gestores, né, de vários núcleos dentro da instituição de ensino. Nós fazemos parte das coordenações de curso, então nós estamos dentro dos núcleos docentes estruturantes, nós desenvolvemos projetos de cursos de graduação, de pós-graduação,
e nós também fazemos a representação dessa instituição junto à sociedade. Hoje o Fernando aqui, ele não representa o doutor Fernando Uman Soares, né, doutor em geografia. Não, ele representa o Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, que tem mais de 50 anos de história e que segue construindo essa sua história e esse seu projeto de educação. Então, quando nós unimos isso tudo no Você Só Dá Aula, nós temos essa estrela aí de Davi com a formação dos 2 tripés: ensino, pesquisa, extensão, gestão, representação, coordenação. Ou seja, nós somos e estamos, além da sala de aula, desenvolvendo outras várias atividades e que muitos tentaram passar como atividades aquém daquilo que nós deveríamos exercer, principalmente quando entrou a pandemia, né? Quando entrou a pandemia e que os filhos tiveram que ficar em casa, quando entrou a pandemia e nós não tivemos a oportunidade de ir e de voltar para a sala de aula porque não foi nos ofertada vacina em tempo hábil, né? Então, essas situações todas fazem com que a gente precise mostrar esse grande contexto em que se insere aí o docente. Bom, nesse sentido, o que eu me pego a pensar é em relação à mais-valia. A mais-valia de Marx, até que ponto nós desenvolvemos os nossos trabalhos, além daquelas 40 horas de dedicação exclusiva que nós temos, além daquelas 40 horas que devem ser destinadas ao nosso exercício profissional e que abdicamos muitas vezes das nossas famílias, abdicamos do nosso lazer, do nosso exercício físico, do nosso momento cultural. Então, nós temos que observar, sim, que existe uma mais-valia onde donos de escolas, onde governo federal, onde empresas da educação lucram com a atividade do professor, que leva trabalhos, leva provas para corrigir em casa, que leva aulas para preparar aos finais de semana junto com a sua família, quando poderia estar fazendo um churrasco. Então, essa mais-valia, ela tem que ser pensada. E tem que ser pensada principalmente no início de carreira, porque eu me recordo, por exemplo, que eu cheguei a lecionar em torno de 80 horas de aula por semana. Eu chegava a lecionar em torno de 16 aulas por dia. Eram 5 de manhã, 5 de tarde, 5 à noite e mais um plantão das 18 às 19 horas, dentro de cursinhos, dentro de Universidade Federal como substituto, dentro de outros cursos preparatórios, dentro de colégio de ensino médio, ensino fundamental 2 e por aí vai. E nesse contexto todo, o que nós vemos hoje é que, além de nós termos essa mais-valia sendo projetada, introjetada e muitas vezes engrandecida, né? Porque nós temos que trabalhar muito, porque nós temos que fazer demais, que as pessoas se autoelogiam em dizer que trabalham, em dizer que estão se matando de trabalhar, em dizer que estão deixando as suas vidas no trabalho. Existe também a questão da burocratização. Nós estamos burocratizando, me parece que cada vez mais a atividade docente. Nós estamos burocratizando cada vez mais cada um dos passos da atividade docente. O que não significa que eu esteja dizendo que não seja necessário um plano de aula, que não seja necessário uma chamada, que não seja necessário uma correspondência e uma correlação direta com os coordenadores de cursos e diretores de escolas. O que eu estou dizendo é que nós temos que começar a utilizar essa tecnologia que existe hoje a nosso favor para desburocratizar o trabalho do professor. Ou então nós cairemos
na mais-valia e cairemos também na questão da burocratização. Bom, isso leva a muitos a desistirem da docência, e não só na geografia, quanto em todos os outros cursos de licenciatura. Não é à toa que, volta e meia, eu recebo diretores de escolas, diretores de colégios e pré-vestibulares, inclusive antes de vir para a palestra, encontrei um diretor de pré-vestibular, amigo meu, que disse: não temos professores de geografia. Você me consegue um? Como se nós tirássemos da cartola um professor de geografia com conhecimento, com criticidade, com entendimento de mundo, para que ele pudesse enfrentar 30, 40, e vejam, eu cheguei a dar aula dentro de pré-vestibular para 250 alunos. Então, é difícil, e essa desistência vem em função de muitos fatores que, para muitos desses professores, se eles forem vender carros em concessionária, se eles abrirem uma loja de roupas, se eles abrirem um comércio dentro da sua casa, um comércio online, eles vão estar bem mais remunerados do que a carreira docente oferece, por exemplo, dentro do início dela. E, para isso, nós temos que ter uma leitura de mundo. Então, a não desistência, ela vem justamente da leitura de mundo que nós queremos construir, que nós queremos desconstruir para reconstruir ou para construir de uma outra forma. E nisso eu vou buscar lá no Paulo Freire, que foi tão estigmatizado, né, que foi tão achincalhado, quando deveria receber, pelo contrário, todos os méritos e todos os louvores de nós termos conseguido desenvolver ciências dentro do Brasil que sejam ciências mais críticas, né, que sejam ciências mais atuantes. Então, esse, por exemplo, é o meu grupo de estudos, né, liderado pelo professor Egmar Felício Chaveiro, da UFG, que está aí em pé, e nós estamos apresentando ao grupo o projeto de leituras caminhantes com Paulo Freire. Então, nós escolhemos o livro Pedagogia do Oprimido e nós caminhamos com essa pedagogia do oprimido, tentando descaracterizar e tentando apresentar aos sujeitos esse mundo de opressores e de oprimidos. Então, as nossas reuniões acontecem ao estilo freiriano, né? Acontecem em círculos, acontecem no diálogo, acontecem no afeto, para que a gente possa construir uma outra realidade dentro das salas de aula. E isso tudo para que vocês possam ter uma ilustração de como é que se caminha essa questão da categoria, dos conceitos ou do método em geografia. Claro que vejam a frase lá, vou começar pela frase, ó, o método não é engessado à categoria ou ao conceito, tá? Ele não é engessado. Então, eu tenho uma tabela que pude trazer aí do meu doutorado e das leituras, onde geralmente nós trabalhamos com a paisagem vinculada ao empirismo lógico, né? Então, as leituras e os textos sobre paisagem, eles são empiristas lógicos. Quando os autores trazem região, eles vão ser mais historicistas, via de regra, eles atuam nesse sentido. Quando se busca o lugar ele vai estar muito vinculado, né? O pessoal da USP trabalha muito bem com isso, o pessoal de São Carlos, com a questão da fenomenologia, e o espaço geográfico do nosso querido Milton Santos, que é o nosso, sem dúvida nenhuma, o nosso principal expoente, foi, né, durante muito tempo. Ele vai ser um dialético idealista, até porque ele trabalha aí com as categorias espaço e tempo, que para muitos seriam conceitos, na verdade, filosóficos, e por isso idealista. E uma das últimas categorias, o território, que já vem do materialismo, uma leitura do materialismo histórico dialético, que é a que eu propus a me fazer, embora eu tenha o meu mestrado em geoprocessamento, mas o meu doutorado foi em geografia da população,
e aí onde eu pude fazer uma leitura dentro do materialismo histórico dialético de Marx, né, voltando para a questão social, para a população. Bom, nesse sentido, as leituras de algumas das viagens que eu fiz e de algumas das caminhadas que eu trilhei, elas são vinculadas ao território e a esse materialismo histórico dialético, trazendo os antagonismos, né, as divergências que existem. Uma situação importante que eu gosto de apontar é que ninguém caminha sozinho. Nós caminhamos sempre com outros, né? E nessa minha foto, nessa minha imagem, eu tenho aqui uma parte do grupo Dona Alzira. Vejam, o nosso grupo, Espaço Sujeito Existência, ele leva o nome de uma senhora que foi entrevistada ao longo da trajetória do grupo por uma das nossas professoras, uma das nossas integrantes. E isso justamente nos traz esse sentimento de afeto para dentro do grupo. Então, ao caminharmos com os outros, é que nós conseguimos descobrir nas divergências e nas semelhanças, né, algo para crescermos, para dialogarmos e para construirmos. Aqui, por exemplo, nós estamos entrando, né, numa aldeia indígena, em Aruanã, onde nós fizemos uma visita riquíssima ao longo de uma semana, com eventos também dentro da cidade, para descortinar e descobrir esse mundo que está hoje tão sofrido e vem sofrendo retaliações e assassinatos, né, cada vez mais incessantes aí, por parte da falta de política pública vinculada aos indígenas. Esse é um outro caso, né, onde eu apresentei a leitura caminhante de Paulo Freire junto a um grupo de camponeses do MST, são assentados em Santa Helena de Goiás, aqui pertinho de Rio Verde, onde fui convidado para que pudéssemos reunir o grupo e dialogar com o grupo a partir de chaves, né, de elementos chaves, de palavras temáticas que versam sobre o mundo do campesinato. E, nesse sentido, nós pudemos refletir sobre várias situações, inclusive a de classificar, por exemplo, um grupo, um movimento como o MST, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como um grupo de terroristas, né? Então, nós chegamos a um ponto onde reivindicar seus direitos é ser chamado de terrorista, é ser chamado de comunista, é querer que a Venezuela seja instaurada no Brasil, é querer que se transforme na ilha de Cuba e outros adjetivos que colocam como pejorativos, na verdade. Enfim, para que a gente possa fazer essa caminhada, eu me dediquei boa parte da minha tese ao estudo daquilo que nós chamamos como metodologia de cartas de vida. A cartas de vida, o meu doutorado ele foi feito sobre o migrante nordestino em Rio Verde, o migrante nordestino que representa a maior massa de migrantes dentro de Rio Verde, de trabalhadores dentro de Rio Verde, e que assentam sob seus ombros boa parte do crescimento do produto interno bruto da cidade. Só para que vocês tenham uma ideia, eu estou dentro de uma cidade de agricultura capitalista monopolista, que trabalha com uma agroindústria graneleira, que trabalha com agroindústria de proteínas, de carnes, de suínos e de frangos, e que é o que chamam de capital do agronegócio em Goiás. Tá? Então, essa cidade da agricultura capitalista monopolista, para que eu pudesse entender o trabalhador, nós elencamos uma série de perguntas para que ele pudesse descrever na sua carta de vida aquilo que ele realmente sente em relação à cidade e como era a vida dele antes. Então, eu vou pedir para vocês 1 minuto de atenção para ler junto uma dessas cartas de vida que forneceu subsídios
para que eu entendesse melhor a cidade de Rio Verde sob o viés do migrante nordestino. Uma dessas cartas, então, ela diz o seguinte: Rio Verde, Goiás, 4/3/2020. Oi, maninha. Após 14 fotos íntimas vazadas nas redes sociais, tive a certeza de que aquele lugar não era mais meu lugar, minha casa e muito menos onde eu queria estar. Quinta-feira, às 16 horas, decidi que iria me mudar não só de cidade, mas de estado. Como estava sem dinheiro, tive que sair pedindo, liguei para algumas pessoas e consegui parte do dinheiro. Conversei com minha mãe, que me deu R$100 que tinha guardado para pagar as contas do mês. Mas mesmo assim, ela me deu e conseguiu o tão sonhado valor da passagem. Estava muito assustada, pois não sabia o que iria encontrar aqui. Até então, eu não tinha onde ficar e o único dinheiro que eu tinha era R$30. Viajei para Rio Verde, não só em busca de trabalho, mas de fugir da minha realidade. Deixei todo mundo da minha família em Jaguarari, Bahia, no dia 4/2/2019. Achei que seria mais difícil do que realmente é. Claro que passei por muitas coisas, onde uma das piores foi chegar em casa e não ter nada para comer, além de um miojo cru, e dividir esse miojo por 2 dias, sem que ninguém soubesse ou imaginasse. Pois, para todos, eu sempre fui a pessoa mais feliz do mundo. Conquistei muitas coisas até aqui, principalmente o respeito de muita gente. Hoje, grávida de 16 semanas, vou voltar para minha casa, voltar para o meu berço, pois as dificuldades que encontrei aqui na saúde pública é muito grande. Tive que fazer até mudanças nos meus documentos só porque sou de um outro estado. Fora todos os preconceitos que passamos dia após dia por ser nordestino. Rio Verde é uma boa cidade de se viver, mas claro que ainda tem que melhorar muito. Então, tem que melhorar. Então, pessoal, eu nessas cartas de vidas, e já para encerrar, nessas cartas de vidas, nós pudemos conceber tudo aquilo que os migrantes nordestinos eles pensam e eles buscam, tanto em relação aos seus pensamentos, né, de uma pseudo-mobilidade social, tanto aquilo que lhes falta de acolhimento e que eles vão buscar numa rede socioafetiva entre próprios nordestinos, até aquele respaldo precário que muitas vezes é estabelecido pelas próprias prefeituras quando estão diante de uma pessoa em situação de vulnerabilidade e que busca um emprego e que busca um direito de ser cidadão dentro de um outro território. A esses indivíduos nós chamamos de mãos que migram, né? Porque eles migram efetivamente, assim como eu migrei, assim como a Valéria migrou, né? Assim como a professora Silvânia também migrou, e vários de vocês vão fazer o mesmo. Nós buscamos trabalho e oportunidades dentro de um território extremamente desigual. Vou parar por aqui para não me estender, para a gente abrir as perguntas e, dessa forma, falei com Valéria, né? Existem outras viagens que eu fiz pelo Brasil como um todo, para o norte, o Brasil das palafitas, para o sul, onde tive a oportunidade de morar, para o nordeste, mas também estive na China durante a pandemia, estive no território de Cuba, e esse é um dos meus maiores orgulhos quando dizem: por que você não vai conhecer Cuba, né? Para ver a realidade deles. E tive essa possibilidade de conhecer, assim como conheci outros lugares. Então, a geografia me possibilitou muito daquilo que eu nunca pensei na vida que um dia pudesse viver. Então, essa é a geografia que eu posso apresentar para vocês e dizer que nós temos muito que encarar, mas também nós temos muito que contribuir com cada um dos nossos amigos e amigas brasileiras que nós vamos encontrando. Obrigado
e boa noite, espero ter contribuído. Não estou lhe escutando, Valéria. Deixa eu ligar. Vocês viram? Deu certo, deu certo. Isso não aconteceu.